Deus seja louvado. Irmãos, hoje o Senhor me faz lembrar um livramento que o Senhor tem feito na minha infância, irmãos. Eu tinha por volta de 2 anos de idade, irmão, e um certo dia minha mãe, estando em casa, e do lado da nossa casa moravam alguns irmãos da nossa fé. E esses irmãos tinham uma moça, irmãos, de aproximadamente 12 anos, 12, 13 anos de idade. Essa moça, ela gostava muito de brincar comigo, de cuidar de criança, assim. E minha mãe era costureira, irmãos, ela costurava. E ela costurando, e aquela moça veio lá e pediu para ficar brincando comigo um pouquinho. E minha mãe deixou, irmãos. E ela foi e ficou brincando lá na frente. Só que de um lado do muro, irmão, era raso, dava menos de meio metro, mas do outro lado do vizinho era cerca de 2 metros de altura, irmão. E aquela menina brincando comigo ali na beira do muro, irmão. De repente eu se desequilibrei e eu caí do outro lado do muro, irmão, de uma altura de 2 metros de altura. Uma criança, irmãos, de apenas 2 anos de idade. O que pode acontecer? O osso é frágil nessa idade, irmãos. Qualquer coisinha quebra. É diferente do osso do adulto, que a cortical do osso ela é mais resistente, porque ele já tem a quantidade de cálcio. A quantidade de cálcio já está mais firme. O osso do adulto ele é mais firme, mas o osso de criança ele é mais sensível. E eu caí de uma altura de 2 metros, irmão. E quando alguém cai de uma altura, às vezes a criança está brincando de bicicleta, de andador, alguma coisa, e cai, já é perigoso fraturar um osso, irmãos. Eu caí de uma altura de 2 metros. Quando a minha mãe ouviu o grito da moça, ela correu lá. Eu estava caído do outro lado, a minha mãe clamou o sangue do Senhor, foi pegar eu, irmão. Tinha feito uns arranhãozinhos só, não fraturou o osso da perna, não fraturou o osso do braço, não quebrou nada, irmão. Irmãos, teve somente alguns arranhãozinhos, mas não teve mais nada grave. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu caí daquele muro, o anjo do Senhor ajudou a segurar eu naquele muro. Porque senão, irmãos, era para eu ter fraturado o braço ou fraturado alguma outra coisa, mas o Senhor me guardou naquele dia. E o Senhor que me guardou naquele dia tem me guardado durante toda a minha vida. Porque o Senhor, muitos livramentos o Senhor tem feito na nossa vida. E bem-aventurado é aquele que quando o Senhor faz um livramento, você abre a tua boca, você conta o que Deus fez na tua vida. Porque alguém pode estar precisando, às vezes alguém está com a fé abalada, alguém está passando por uma prova, por uma tribulação, às vezes alguém está na angústia, e quando abre um áudio, escuta uma obra, a obra do testemunho que é contado pelos irmãos, pelas irmãs, ele aumenta a fé daquele que está com a fé meio abalada. Então bem-aventurado é você, irmão, você irmã, que quando Deus faz alguma coisa na tua vida, você não fecha a boca, você não se cala, mas você dá glória a Deus. Você conta o que Deus fez, porque o Senhor se alegra do teu glória, o Senhor se alegra do teu aleluia, o Senhor se alegra da tua gratidão. E bem-aventurado é você, servo de Deus, que muitas vezes quando você está abalado, quando você está combatido, você não vai reclamar para esse ou para aquele, mas você faz igual os antepassados da Bíblia. Davi, quando ele estava angustiado, ele prostrava ao Senhor. Pois isso, na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu a voz do meu clamor. Então, se na tua angústia você está clamando ao Senhor, o Senhor vai ouvir a voz do teu clamor e vai vir ao teu encontro, e a vitória vai vir à tua mão. Irmãos, era isso que Deus nos fez lembrar nesse áudio. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.